Olá, gente. Bom dia para vocês. Vou estar corrigindo agora com você a nossa atividade de ciência, tá bom? De forma bem rápida, para a vídeo não ficar muito grande, tá bom? Então vamos aqui, gente, para a nossa questão de número 1. Deixa eu virar aqui a tela para ficar melhor de vocês verem. Ok. Antes da gente começar, gente, a gente precisa entender uma coisinha bem simples, tá bom? A gente pode chamar assim de simples, certo? Mas então, pessoal, nós precisamos entender a diferença entre essas duas coisinhas aqui, ó. A diferença entre temperatura e a diferença entre calor. Tem diferença? Tem. Por quê? Sabe o que eles dizem que a gente fala que hoje o dia está muito calor, né? Hoje está muito quente. Muitas vezes a palavra calor é sinônimo de quente. E quando o dia não está tão quente, a gente diz que o dia está frio. E o contrário de frio não é calor, tá bom? O contrário de frio não é calor, tá bom? Então vamos ver aqui. Então qual que é a diferença entre temperatura? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre essas duas aqui, né, gente? Nós sabemos, gente, que o nosso corpo, né, todo o corpo, né, toda a matéria que existe, todos os corpos são compostos de várias moléculas bem pequenininhas, né, que a gente chama de células. E essas células estão em constante movimento, certo? Elas estão em constante movimento. E quanto maior é a agitação dessas células, dessas moléculas, tá bom? Então, de forma simples, quando a gente coloca uma vasilha cheia de água, né, no fogo, quanto mais a água borbulha, mais maior vai ser a temperatura daquela água, não é assim? Então, justamente isso aqui, né, a gente chama de temperatura. Então, o que é temperatura? É o quão estão agitadas, é o quão estão agitadas as moléculas, tá bom? Então, se as moléculas estão pouco agitadas, a temperatura vai estar baixa. Se a temperatura, se as moléculas, melhor dizendo, se as moléculas estão muito agitadas, a temperatura vai estar alta. Então, o que é temperatura? Temperatura, gente, é o grau de agitação das moléculas, né?
quão agitadas estão as moléculas. Isso é a temperatura. Agora, o que é calor, gente? Calor nada mais é do que um fenômeno, tá bom? De movimento. Como assim, gente? Ó, vamos imaginar agora dois corpos, certo? Então esse corpo aqui, ó, as moléculas elas estão nesse corpo aqui as moléculas estão bem agitadas, então a temperatura vai estar bem alta. E nesse corpo aqui, as moléculas estão bem afastadas uma da outra, ó. Tá vendo? Então a temperatura aqui está bem baixa. Então, gente, o que seria calor? O texto até lá em cima ele explica bem direitinho o que é calor. Se vocês tiverem lido, vocês vão entender. O que é calor? Calor, gente, é energia em movimento. Tá bom? Então, o que é calor? Calor é o fenômeno que ocorre entre dois corpos. Quando o quê? Então, se eu tenho esse primeiro corpo aqui que está uma temperatura alta, e eu pego esse corpo aqui, esse segundo, e coloco próximo a ele, o que é que vai acontecer? De maneira espontânea, tá bom? Vai acontecer uma transferência de energia, né? Do que está mais quente, vamos assim dizer, né? Para o que está mais frio. Então, esse movimento aqui, gente, ó, esse movimento aqui que está acontecendo de transferência de energia, tá bom? É o que a gente chama de calor, tá bom? Então, de forma resumida, o que é a temperatura? A temperatura é o quão estão agitadas as moléculas em um corpo. Então, quanto maior a agitação, maior a temperatura. E o que é calor? Calor é o fenômeno, gente, em que ocorre a movimentação, tá bom? Das moléculas, da temperatura de um corpo para outra. Então, isso sempre ocorre do corpo que está, tá bom, com maior temperatura para o corpo que está em menor temperatura. Então, isso é calor. É o fenômeno do movimento, tá bom? Movimento de quê? De energia que sai de um corpo para outro. Isso é calor. Agora vamos aqui para a nossa questão. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos aqui para a questão 1. Aqui dá para a gente ler. A temperatura dos corpos que tocamos determina as nossas sensações de quente e frio. Um corpo parece quente ou frio conforme a sua temperatura seja maior ou menor que a temperatura do nosso corpo. Dessa forma, podemos concluir que a temperatura é uma grandeza que mede o quê? Então, a temperatura ela mede o quê? A gente já falou ali naquela hora, não foi? A temperatura ela mede o grau de agitação das moléculas, certo? De forma bem simples. Agora vamos aqui para a questão número 2. O calor ele é definido, passar esse barulho aqui. O calor ele é definido como uma energia térmica que se transfere, né, passa de um corpo para o outro. Tal fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente ao quê? Por que vai acontecer essa transferência de energia entre um corpo para o outro? Pelo quê? A. Porque as temperaturas dos corpos são iguais? Não. B. Porque a temperatura dos corpos serem diferentes? Sim. Então, essa é a resposta. E vamos aqui para a nossa última questão, né? Vamos direto aqui da outra pergunta. O instrumento utilizado para medir a temperatura, essa que eu acho que todo mundo acertou, né, gente? É claro que é o termômetro. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido essa diferença
entre calor e temperatura. Tá bom? Em que temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto mais agitado, maior vai ser a sua temperatura. E calor é o fenômeno de transferência de energia de um corpo para o outro. Então, se você pega uma vasilha que está no fogo e pega um garfo de ferro e encosta nessa vasilha que está no fogo, automaticamente essa vasilha que está aqui, ela vai esquentar essa colher, porque isso é calor, tá bom? A energia, né, e como esse corpo está mais quente, ele vai ser transmitido para essa colher. Isso é calor. E onde é que está a temperatura? A temperatura vai estar nessa vasilha. Por quê? Como as moléculas estão muito agitadas, tá bom? Vai ser maior a temperatura nesse corpo aqui, tá bom? Então qualquer dúvida podem perguntar depois.